capítulo 12, é 12 e versículo de número 3, não 4. Capítulo de número 12 e versículo de número 3 de 1 aos Coríntios. Os irmãos acharam? O texto vai dizer: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Eu vou ler de novo. Portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Temos um contraste aí neste versículo. Paulo está dizendo que se uma pessoa ela tem o Espírito Santo, ela nunca vai amaldiçoar Jesus, chamá-lo de anátema, se ela tem o Espírito. Mas também se a pessoa não tem o Espírito, ela também nunca vai chamar Jesus de Senhor. Ninguém pode pelo Espírito dizer que Jesus é anátema, mas ninguém pode dizer que Jesus é Senhor também, se não for pelo Espírito. Então veja aí a necessidade de nós não só termos o Espírito, mas nós também andarmos no Espírito, sermos conduzidos por Ele e ensinados por Ele. Então quero falar-vos aqui sobre o papel do Espírito Santo na nossa vida. Se você é leitor da Bíblia, ouvinte das Escrituras, você vai saber que o Senhor Jesus, enquanto esteve nesta terra, Ele era o consolador do seu povo. Era Ele quem consolava os seus apóstolos, os discípulos e os seus seguidores. Mas nós sabemos que o ministério de Cristo foi um ministério de apenas 3 anos. Alguns dizem 3 anos e meio. E depois disto, foi necessário Jesus voltar para Deus, voltar para o Pai. Ele veio aqui, cumpriu a sua missão, cumpriu a sua tarefa, e Jesus voltou para o Pai. Porém, todavia, somos sabedores que Jesus disse para os seus discípulos que não os deixariam só ou sozinhos aqui na terra. Ele ia voltar para o Pai, mas a sua igreja, os seus discípulos, não ficariam sozinhos. Ele mandaria outro consolador, ou seja, mandaria uma pessoa que este ficaria com seus discípulos, ficaria com a igreja todos os dias, até a consumação dos séculos. Enquanto Jesus ficaria aqui apenas 3 anos, cumprindo aqui a sua missão, que foi morrer pela humanidade, o Espírito Santo que Ele enviaria não ficaria aqui apenas 3 anos ou 3 anos e meio ou um tempo, depois se retiraria. Não, Ele vai dizer que o Espírito Santo ficaria conosco para sempre. Ele vai chamar de outro consolador, outro porque Jesus é o consolador por excelência, mas o Espírito Santo é outro consolador, é a terceira pessoa da Trindade, e também é um consolador por excelência. Vamos ver isto no capítulo de número 14 do Evangelho de João, no versículo de número 16, 17. João capítulo de número 14, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 16 e versículo de número 14. O Senhor Jesus, Ele vai dizer, vamos ler o 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido,
e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então aqui no capítulo de número, eu estou lendo o capítulo 16, irmão, perdão. Capítulo 16 é capítulo 14 e versículo de número 16. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então veja que esta promessa de Jesus para o outro Consolador, o Espírito Santo, era uma promessa para que ele ficasse conosco para sempre. Não só ficasse, mas que ele também habitaria na sua igreja, no seu povo, durante todo o tempo em que a sua igreja estivesse aqui na terra. No capítulo 15 do mesmo evangelho, no versículo 26, Jesus vai falar novamente do Espírito Santo. Ele vai dizer aqui: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então Jesus mais uma vez aqui vai ratificar a promessa do envio do seu Espírito Santo para estar conosco. Agora no mesmo evangelho, agora capítulo 16, versículos 7 e 8, depois o 13. Capítulo 16 e versículo 7, Jesus vai dizer: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Depois, versículo de número 13, ele vai dizer assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Eu já falei aqui, falando sobre o Evangelho de João, que a partir do capítulo de número 13, tudo o que está escrito no Evangelho de João é a última semana de Jesus Cristo na terra. Então Jesus vai passar a sua última semana na terra, preparando os discípulos para receberem o Espírito Santo, preparando a igreja para receber o Espírito Santo. É por isso que nós vamos ouvir, Jesus no capítulo 13 faz a cerimônia do lava-pés, ensinando os discípulos a serem servos uns dos outros. E aí nos capítulos 14, 15, 16, daí por diante ele vai preparar o coração dos discípulos para receberem o Espírito Santo, que ele enviaria depois que ele retornasse para o Pai. A expressão outro Consolador, quando ele diz envia Consolador, ela vem de uma palavra grega que significa parakletos. Parakletos significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado de outro para o ajudar. Então, na verdade, o que Jesus estava dizendo é que o Espírito ficaria ao lado dos seus apóstolos, seus discípulos, cumprindo na vida deles a mesma função que Jesus estava fazendo quando ele estava aqui na terra. Porque a palavra outro significa alguém chamado para ficar ao lado de outro para o ajudar. Ou seja, em toda e qualquer situação ou momento, o Espírito Santo sempre estaria ao lado do crente fiel, do crente que tem na sua vida o Espírito Santo. Porque nós lemos lá no texto que diz que ninguém pode, quem tem o Espírito Santo nunca jamais amaldiçoará Jesus,
mas também quem não tem o Espírito nunca chamará Jesus Cristo de Senhor. Então veja que existe uma necessidade tão grande do Espírito Santo, que o próprio Jesus Cristo, ele logo após ser batizado nas águas, no Rio Jordão, ele recebeu o Espírito Santo sobre ele. Você é conhecedor do texto, certamente, leitor da Bíblia vai saber, que Jesus com 30 anos, ele vai ao Jordão, é batizado por João Batista, e quando ele sai das águas do batismo, Batista vê que o Espírito Santo desce sobre Jesus em uma forma corpórea de uma pomba, João mesmo vai dizer que Deus falou com ele: aquele a quem você vê o Espírito Santo descer sobre ele, ele é aquele que eu enviei. Tanto que quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, e olha que ele era Deus, e o Espírito Santo é Deus, mas como homem, Jesus teve a necessidade também de ser revestido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai conduzir Jesus ao deserto. Ali Jesus vai se preparar para o seu ministério, consagrando 40 dias e 40 noites. E quando Jesus termina os 40 dias de preparação no deserto, ele volta para Nazaré. E quando ele volta para Nazaré, ele vai para a sinagoga. No culto, dão para ele o livro da lei e dão para ele o livro de Isaías capítulo 61. Jesus vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus só vai dizer isso depois que o Espírito de Deus desce sobre ele, lá no Jordão. E aí, depois de 40 dias sendo preparado, sendo tentado por Satanás, ele foi levado ao deserto. Tanto Mateus capítulo 4 como Lucas capítulo 4 vai dizer: e ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Não foi o diabo, não foi as lutas, não foi as consequências da vida, não. Foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus ao deserto, para ser preparado para o ministério de 3 anos. E aí só depois, quando Jesus retorna, entrando na sinagoga, ele vai ler o livro do profeta Isaías 61. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar aos pobres, para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos, curar os oprimidos, anunciar a abertura de prisão aos presos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja que Jesus recebeu a unção do Espírito para poder exercer o seu ministério enquanto estava na terra. Agora, ora, se Jesus precisou receber o Espírito Santo para exercer sua função, quanto mais nós, a igreja, quanto mais nós, cada um de nós como cristãos, necessitamos também de termos o Espírito Santo agindo e operando através da nossa vida. A pessoa que não tem o Espírito Santo em sua vida, biblicamente falando, ela está morta. Às vezes ela pode até vir na igreja, ela pode até ter uma religião, ela pode até ter uma carteirinha de membro, mas se o Espírito Santo não tiver na vida desta pessoa, esta pessoa espiritualmente está morta, porque é Ele quem dá vida, é o Espírito Santo quem dá vida, é Ele quem vivifica. Então às vezes nós não podemos exigir que às vezes alguém glorifique a Deus, que alguém exalte a Deus, porque ela não tem o Espírito. E a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Às vezes ela é crente, às vezes ela cresceu na igreja, ela se criou na igreja, mas ela nunca teve um encontro real com Deus, nunca teve sua vida transformada. Esta pessoa, ou então ela às vezes não nasceu na igreja, mas ela veio para a igreja por amizade, porque gosta da igreja, mas não nasceu de novo. Então não tem como o Espírito Santo habitar na vida de alguém que não nasceu de novo. Então esta pessoa espiritualmente está morta, porque ninguém tem poder de dar vida a não ser o Espírito Santo de Deus. É Ele quem dá vida.
Então quem tem o Espírito Santo é vivo, é um crente vivo. Quem tem o Espírito Santo, irmão, não precisa mandar esse crente dar glória a Deus, não precisa mandar esse crente glorificar o nome de Jesus. Por quê? Porque o próprio Espírito que está nele, diz o texto, e ensinará ele a glorificar o nome de Jesus. O próprio Espírito que está na vida desse crente, ele vivifica a vida desse crente para este crente servir a Deus. É o que está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo de número 3, e versículo de número 1 ao versículo de número 6. O texto vai dizer assim, ó: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do vosso coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar coisa alguma como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então é o Espírito quem vivifica, é o Espírito quem dá vida. Então quem não tem o Espírito, eu não estou falando aqui de quem não é batizado no Espírito Santo, não, porque às vezes a pessoa não é batizada no Espírito, mas ela tem o Espírito, ela aceitou Jesus, nasceu de novo, o Espírito de Deus já vai habitar nela. Eu vou falar aqui do selo. O batismo é o revestimento. Eu estou falando de quem não tem o Espírito de jeito nenhum, está morto, porque é o Espírito quem vivifica. Aqui diz que a letra mata, ou seja, você pode ter diploma, você pode ser doutor, você pode ser PhD, você pode ter conhecimento, mas se só tem letra, você está morto espiritualmente, porque é o Espírito quem vivifica, é o Espírito quem dá vida. No dia que o cristão, você, eu, nós, ele aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal, esse cristão foi selado pelo Espírito Santo. No dia que o crente aceitou Jesus, estou falando só daquele que levantou a mão, depois nunca mais voltou na igreja, não. Aquele que aceitou Jesus, teve um encontro com Cristo, aquele que nasceu de novo, se tornou nova criatura em Cristo Jesus. No dia que esta pessoa, esse cristão, ele recebeu a Jesus como Salvador da sua vida, uma das primeiras coisas que aconteceu na vida desta pessoa é que esta pessoa foi selada pelo Espírito Santo de Deus. Não confunda batismo no Espírito Santo com selo do Espírito. Selo é uma propriedade particular de Deus, é diferente do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. O selo do Espírito é um selo de propriedade, ou seja, no dia que alguém pode ter sido o mais vil dos pecadores, ele teve um encontro com Jesus e a sua vida mudada, Deus selou esta pessoa com seu Espírito Santo, e esta pessoa passou a ser propriedade exclusiva de Deus, passou a pertencer a Deus. Vou provar para você. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 13 e 14. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, e versículo 13 e 14. Paulo vai dizer assim: em que também vós estáis depois de que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, depois que ouviu a palavra, se converteu, o evangelho da vossa salvação,
e tendo nele também crido, ou seja, ouviu o evangelho, depois creu. O que aconteceu em ato contínuo? E tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Entendeu o texto? O texto está dizendo o seguinte: o texto está dizendo que no dia que você ouviu o evangelho e creu, Deus selou você com o Espírito Santo. O que é esse selo? Este selo é o penhor da herança de Deus. Ou seja, o que significa? Significa que, além de nós termos a nossa dívida ser quitada por Deus, Deus ainda nos deu uma garantia de que nós vamos morar com Ele no céu. E essa garantia é que você foi selado pelo Espírito Santo de Deus e passou a ser possessão de Deus. Então o que acontece? Eu e você, eu não posso ver na tua testa um selo, né? Nós falamos esses dias aqui na sala de aula. Quando você compra um boi, hoje eu não sei como é que funciona, porque hoje está mais avançado. Agora tem aqueles brincos, né? Que pode monitorar através da rede da internet o animal. Mas geralmente, antigamente, quando a pessoa comprava um animal para o seu rebanho, o que ele fazia? Ele tinha uma ferra, naquela ferra ele ferrava aquele boi com as iniciais do seu nome. Então, se aquele boi fugisse do cercado, o vizinho sabia que aquelas iniciais naquele boi pertencia àquela pessoa, era a propriedade do dono daquele animal. Então, estou usando essa linguagem aqui, é claro, mas o que o texto quer dizer é que, quando eu nasci de novo, Deus me selou com seu Espírito. Eu não consigo ver na sua testa, na sua mão, as iniciais do nome de Deus, mas o mundo espiritual consegue ver quem é que tem o Espírito Santo, quem é selado e quem não é selado, quem pertence e quem não pertence a Deus. Então todo aquele que pertence a Deus tem o selo do Espírito. O mundo espiritual, aí fora, quando você anda, quando você viaja, você trabalha, você vai e você vem, o mundo espiritual sabe quem tem o Espírito e quem não tem o Espírito. O diabo sabe quem tem o selo e quem não tem o selo, porque o selo identifica a propriedade, a possessão. Então, quando nós aceitamos a Jesus, Deus nos perdoou, Deus nos recebeu, e Ele ainda nos deu uma garantia, que nós vamos morar no céu com Ele, e essa garantia é a pessoa do Espírito Santo de Deus habitando em nós. A partir desse dia que fomos selados pelo Espírito, o crente que é selado pelo Espírito, que tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, a partir desse dia, esse crente passa a ser guiado pelo Espírito. Ele já não vive mais as coisas da carne, a vontade da carne, aquilo que ele quer fazer, não, porque agora ele é possessão de Deus, ele pertence a Deus. E a partir do momento em que este crente pertence ao Senhor, agora ele vai conduzir a sua vida guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não vai mais fazer o que ele quer, o que ele pensa, o que ele acha. Ele não mais vai viver do jeito que ele quer viver, porque agora ele pertence ao Senhor. Ele entende que se ele quer realmente ir para o céu, veja que o texto vai dizer que o Espírito, o selo do Espírito é o penhor da herança, penhor da nossa herança. Qual é a herança do crente? Qual é a herança do crente? A herança do crente é o céu. É o céu é a nossa herança. Paulo escreve a Tito, chamando de bendita esperança, que nós estamos aguardando a bendita esperança, que é a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Espírito Santo é o penhor da herança. Então você está aqui, você está servindo a Deus, está se esforçando para servir a Deus, mas o céu já te pertence, o céu já pertence a nós, porque nós temos o penhor dessa herança. Se o céu pertence a nós,
e o Espírito de Deus habita em nós, a nossa vida precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Uma coisa é o crente ser guiado pela sua carne, e outra coisa é o crente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A partir daí o Espírito de Deus passa a guiar a vida desse crente. Eu li com os irmãos, mas eu quero ler de novo, só para reforçar. João 16 e versículo 13. Jesus, como eu disse, está preparando os discípulos, e ele vai dizer aqui no versículo 16 e 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então veja que Jesus está dizendo que o Espírito de Deus irá guiar a vida dos apóstolos quando ele vier, quando ele for enviado, como foi enviado lá em Atos capítulo 2. Então veja, o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Diga comigo, em toda a verdade. Por quê? Que a Bíblia, o Espírito de Deus fez questão de usar a palavra toda a verdade. Podia ter colocado, nos vos guiará na verdade. É porque para a mente de algumas pessoas existe meia verdade. E meia verdade não é uma verdade completa. Se tem uma coisa que Satanás quer, e tem até conseguido êxito na vida de alguém, é tentar fazer com que pessoas vivam com meia verdade. Mas para Deus não existe meia verdade. Ou é a verdade completa, ou é mentira. Ou é a verdade completa, ou é mentira. Então, o texto está dizendo, Jesus é quem está dizendo que quando o Consolador vier, ele nos guiará, um pronome de intensidade, em toda a verdade. Nos guiará em toda a verdade. Então nós colocamos aqui, isso significa que não podemos ter o Espírito Santo e viver uma vida de mentiras ou de engano. Então se a pessoa diz que é crente, se uma pessoa diz que é salvo, se uma pessoa diz que vai para o céu, mas esta pessoa vive uma vida de mentiras, ela vive uma vida de engano. Na igreja ela é crente, na igreja ela prega, na igreja ela canta, na igreja ela fala, na igreja ela se comporta, mas lá fora esta pessoa vive uma vida de mentira. O Espírito Santo não habita na vida de uma pessoa dessa, porque o texto diz que ele nos guiará em toda a verdade. Bendito seja o nome de Jesus. Então, se é em toda a verdade, significa que não podemos ter o Espírito Santo e viver uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de aparência. Se quisermos viver a vontade de Deus, diga comigo, se quisermos, melhor você diga, se quisermos viver a vontade de Deus, precisamos obedecer ao Espírito Santo quando Ele falar conosco. É isso aí. Se quisermos viver a vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por que existe muito crente que vai quebrando a cara durante a vida inteira? Nunca a vida é levantada, nunca está de pé, porque esse crente não ouve a voz do Espírito, não se deixa ser guiado pelo Espírito. Ele ouve todo tipo de voz, menos a voz do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero dizer para você que não tem coisa melhor nesta terra do que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não tem coisa melhor nesta terra do que ouvir a voz do Espírito Santo e obedecê-la. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão. E aí, por onde Ele te levar, seja no monte, seja no vale, seja no deserto, Ele sempre vai te dar vitória em toda e qualquer situação, quando o crente deixa-se ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus ainda fala. Você crê, irmão? Eu creio que Ele ainda fala. Eu tenho ouvido a voz do Espírito Santo na minha vida.
quando eu quero tomar uma decisão, e nas problemáticas do ministério da igreja, nas minhas orações, quando eu vou orar, eu sei que por mim mesmo eu não sou capaz de resolver determinadas situações. Então eu preciso pedir a direção do Espírito Santo de Deus. E quando Ele guia, não tenho dúvidas de que certamente a forma como as coisas se concretizarão serão certas, porque o Espírito de Deus nunca nos guiará para um lugar aonde nós vamos perecer ou nós vamos morrer. O que o Espírito de Deus está procurando nessas últimas horas é crente que esteja disposto a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A pessoa que tem o Espírito Santo morando nela, ela tem a vida totalmente transformada por Ele. Vou repetir. A pessoa que tem o Espírito Santo morando nela, ela tem a vida totalmente transformada por Ele. Pois o seu papel, o papel do Espírito Santo, é formar a natureza de Cristo em nós. Eu vou repetir esse negócio aqui, se você não der glória a Deus, não tem problema não. A pessoa que tem o Espírito Santo morando nela, ela tem a vida totalmente transformada por Ele. Eu não estou falando aqui de crente perfeito não, porque não existe crente perfeito. Eu sou pastor, não sou perfeito. Mas quem tem o Espírito Santo, ele recebeu uma transformação poderosa do Espírito Santo de Deus. Se ele mentia, ele não vive mentindo mais. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele enganava, ele não engana mais. Vocês, alguém ainda usa cheque, eu uso. Se ele dá cheque sem fundo, ele não dá mais. Se ele comprava e não pagava, ele transformado, agora ele compra e paga. Ele cumpre com sua palavra. Por quê? Porque ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o papel do Espírito Santo é formar a natureza de Jesus em nós. Bendito seja o nome de Jesus. Diga assim comigo: o principal, não, melhor isso aí, só quem está vivo, diga: o principal papel do Espírito Santo não é nos encher de emoções, mas formar em nós o caráter de Cristo. Entende isso? Porque tem pessoas que vêm para a igreja, o Espírito de Deus se move, ela se emociona, ela chora, mas depois, quando o culto termina, ela vai ser aquela velha pessoa que era antes. O mesmo comportamento, o mesmo mentiroso, o mesmo enganador, o mesmo ludibriador. Por quê? Porque não foi transformado. Mas quem foi transformado, o papel do Espírito Santo não é provocar emoção em você. É claro que tem emoção equilibrada, mas tem que ter emoção. Tudo que não tem emoção é feito de forma seca. Mas o principal papel do Espírito Santo não é provocar emoção. Irmão, as pessoas que mais pulavam aqui na igreja, uns anos atrás aí, muitos de vocês viveram esse tempo. As pessoas que mais pulavam na igreja foram os que mais me deram trabalho aqui. Os que mais sapatearam foram os que mais deram trabalho. Boa parte deles estão desviados, porque eles eram tomados pela emoção, mas não tinham o caráter mudado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o principal papel do Espírito não é provocar emoção. O principal papel do Espírito é formar o caráter de Cristo na vida do crente. Bendito seja o nome de Jesus. O cristão, irmão, precisa zelar pela permanência do Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo habita em você? Sim ou não? Sim. O Espírito Santo habita no crente. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava em homem nenhum. Em homem nenhum. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, possuía a pessoa que ele ia usar e depois voltava.
a pessoa recebia o que nós chamamos na teologia de infusão do Espírito. O Espírito vinha sobre ele, é claro que mudava ele, nós vamos ver aqui, mas ele não habitava na pessoa. Eu já disse aqui em outras ministrações sobre o Espírito, que nós somos as pessoas mais privilegiadas da face da terra, porque mesmo sendo pó, Deus habita em nós através do Espírito Santo de Deus. O profeta Isaías vai dizer isso. Deus diz assim: eu sou aquele que habito num alto e sublime trono, mas também habito com o abatido e contrito de coração. Como é que um Deus tão grande, que enche o céu e a terra, que está em todo lugar ao mesmo tempo, habita na vida de um homem? Pois é, a Bíblia diz que ele habita com o abatido e contrito de coração. Então, depois do tempo da graça, quando Jesus Cristo veio, ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, morar em nós. Eu já preguei aqui dizendo: você vem para o culto, e quando o culto terminar, você sente aqui no culto o Espírito, você se alegra, mas quando o culto terminar, o Espírito Santo não fica trancado aqui quando fecha a igreja. O Espírito Santo vai em você, para a sua casa. Quando você deita, ele está lá. Quando você levanta, ele está lá. Quando você vai para o trabalho, ele vai contigo. Quando você vai para a escola, ele está em você. Quando você está na prova, ele está lá também. Aleluia! Porque ele habita em você, ele habita em nós, ele habita na igreja. Por isso nós temos que zelar pela permanência do Espírito Santo habitando em nós. Habitando em nós. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. E versículo de número 16, perdão. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o Espírito habita na igreja e habita no crente. 1 Coríntios 6,19 também diz a mesma coisa. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço? Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então veja que Paulo está dizendo aqui que o Espírito Santo, por 2 vezes em Coríntios, que o Espírito Santo habita em nós, e nós temos que glorificar a Ele no nosso corpo e no nosso espírito. Temos que glorificar a Ele na parte matéria, que é pó, nosso corpo. É por isso que o escritor Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, que antes de nós conhecermos a Cristo, nós usávamos os membros do nosso corpo como instrumentos de iniquidade. Usava os membros do corpo para pecar. As mãos, os olhos, os pés, a boca, usava tudo para pecar. Mas agora, usai os membros do corpo para a glorificação, para a santificação. Porque não existe um crente, uma pessoa ser santificado no espírito e não ser santificado no corpo. Então o texto diz: o vosso corpo é templo, então glorifique a Deus no seu corpo e no espírito, os quais, ou seja, tanto o corpo como o espírito pertence a Deus. Pertence a Deus. Então veja, o crente precisa zelar pela permanência do Espírito Santo dentro dele. Vamos ver aqui. O Espírito Santo, irmão, ele é dado ao crente para muitas coisas, mas eu vou citar pelo menos aqui 6 coisas que o Espírito Santo é dado ao crente. Primeiro, o Espírito Santo é dado ao crente para ensinar o crente. Ensinar o crente. Se você ler a Bíblia, você pode ler a Bíblia intelectualmente. Eu já vi muitas pessoas que conhecem a Bíblia de cor, advogados, estudiosos,
que estudaram a Bíblia para acrescentar conhecimento. Não, eu estudei sobre o budismo, eu estudei sobre o islamismo, eu estudei sobre o confucionismo, então eu vou estudar a Bíblia dos cristãos para saber como é a religião dos cristãos. Mas isso não significa que ele entendeu a Bíblia, porque a Bíblia é um livro espiritual. E para nós entendermos a Bíblia, nós temos que ser ensinados pelo Espírito Santo de Deus os mistérios que são contidos na Bíblia Sagrada. Por isso, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 14, eu já li, mas eu vou ler de novo com os irmãos. No capítulo 14 e versículo de número 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, diz o texto, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus estava aqui orientando os discípulos e Jesus vai dizer para eles: olha, quando eu for para o Pai, vocês vão comparecer perante reis, perante governadores, perante nobres, vocês vão ser inquiridos acerca da vossa fé. Mas quando vocês comparecerem perante reis, poderosos e nobres, não vos preocupeis com o que haveis de falar, pois o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Oh, glória ao nome de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos foi dado para nos ensinar todas as coisas. Então, por que é que existe muito crente, repito aí, por que é que existe muito crente quebrando a cara? Por que é que existe muito crente que o termômetro da vida espiritual dele é lá embaixo, sempre zero? Porque esse crente não é ensinado pelo Espírito Santo, ele não se deixa ser ensinado pelo Espírito Santo. Mas Jesus está dizendo aqui que uma das funções do Espírito é nos ensinar todas as coisas. Todas as coisas. Uma outra função do Espírito é guiar. E eu já comentei com os irmãos que ele foi nos dado para, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade, né? Então nós somos seres humanos limitados, que nós não saberíamos nos mover no mundo espiritual se não fôssemos guiados pelo Espírito Santo. O que nós sabemos do mundo espiritual, irmão? O que nós sabemos? Muito pouco. O que nós conhecemos do mundo espiritual? Quase nada. Por mais que você viva uma vida estudando a Bíblia, você nunca vai conhecer o mundo espiritual como ele é. Então, para nos movermos no mundo espiritual, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque na verdade é Ele quem conhece o mundo espiritual na sua totalidade. Para nos movermos, para discernirmos se uma coisa é de Deus, se não é, se é do Espírito de Deus, se não é, se é Ele que está falando ou não é, se é voz minha, se é voz do diabo, se é voz dos homens, se é voz do céu. Nós precisamos estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é Ele quem guia, né? E a palavra guiar aqui é aquela mesma palavra que é usada para alguém que conduz um cego, conduz uma pessoa cega. Jesus, falando dos fariseus, ele vai dizer assim: guia os cegos. Vocês são cegos guiando outros cegos, ambos cairão no barranco. Porque se uma pessoa cega, ela não consegue chegar a um lugar nenhum, imagine um cego guiando outro cego. Então a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela é cega, ela não consegue ver nada de Deus. A pessoa que está na igreja, mas não é guiada pelo Espírito Santo, ela também é cega, porque ela não ouve a voz do Espírito. Mas o crente, que pode até não conhecer o mundo espiritual na sua totalidade, mas ele tem o Espírito Santo na vida dele, o Espírito Santo pega na mão dele, metaforicamente falando, que eu estou dizendo, pega na mão e diz: é por aqui, ó, por aqui, é por aqui que você deve ir. Faça isso, não faça isso, diga isso, não diga isso, complete, não, é assim, porque ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus.
Vamos ver Romanos 8,14. Romanos 8:14. O texto vai dizer assim: porque todos, olha que coisa tremenda. Você vai descobrir agora se você é crente ou não. Nesse versículo você vai descobrir agora só quem é filho de Deus. Olha aí, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filho de Deus. Isso aqui é sério, irmão. Só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então todo filho de Deus é guiado pelo Espírito. Todo filho de Deus se deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Então não adianta a pessoa dizer que é crente, mas não é guiado pelo Espírito, dizer que é filho de Deus. Filho de Deus é quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus e ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Por que o crente precisa do Espírito Santo? Ou para que o Espírito Santo foi dado ao crente? Para ajudar o crente a orar. Irmão, nós somos tão limitados que nem orar nós sabemos. O mundo espiritual, para ser acessado, ele só é acessado quando nós entramos em sintonia com ele. E a única forma de entrar em sintonia com o mundo espiritual é através do Espírito Santo. Porque o homem natural, com suas próprias palavras, maneira de falar, eloquência, não tem como acessar o mundo espiritual. Nem orar ele sabe direito, a Bíblia diz isso. Então o crente precisa, quando for orar, se ele tem o Espírito, ele precisa ser ajudado pelo Espírito a orar a oração que está no coração de Deus. É por isso que Tiago escreve assim, ó: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedem mal. Então muitas das orações que são feitas não são respondidas por Deus, porque não são orações inspiradas pelo Espírito, porque não são orações que levam essa pessoa a estar em sintonia com a vontade do Pai. Então ele ora com suas próprias palavras, sentimentos e pensamentos carnais. Ele diz: e por que não recebes? Porque pedes mal. Vocês pedem com a motivação errada, ou seja, para gastarem em seus próprios prazeres. Deus não ouve oração para responder deleites. Deus só responde a oração que cumpre, que responde necessidade, de acordo com o seu propósito. Quando Jesus disse: tudo que vocês pedirem ao Pai crendo, vocês recebereis, Jesus já tinha em mente ali nessa frase que o verdadeiro crente orava em sintonia com a vontade do Pai. Se ele ora em sintonia com a vontade do Pai, tudo que ele pedir, o Pai responde. Entende isso? Nós fomos viajar para o campo missionário e faltava pagar a última boleta do seguro do carro da igreja. A seguradora não enviou o último boleto e venceu o prazo de pagar. Quando vence o prazo de pagar, a seguradora cancela o seguro. Eu liguei para a seguradora, disse: olha, vocês, a falha não foi minha, a falha foi de vocês. Então vocês fazem alguma coisa. Eles ficaram 2 dias em silêncio, sem responder nada. Eu ia viajar na quinta-feira de manhã. Quando foi quarta-feira de manhã, eu mandei uma mensagem para ele: pelo amor de Deus, eu preciso de uma resposta, porque eu vou viajar 2.000 quilômetros e eu não posso viajar com o carro sem cobertura. Pode acontecer alguma coisa, é um patrimônio muito caro da igreja, eu não posso viajar com o carro sem cobertura. Me respondam, por favor. Silêncio total o dia inteiro. Quando foi de tarde, eu liguei para o Guilherme, pastor Guilherme, disse: meu filho, infelizmente eu não vou poder estar com você aí. Mesmo tendo feito todos os preparativos, não tem como ir. O carro da igreja está descoberto, não tem cobertura, e eu não vou fazer uma viagem de 2.000 quilômetros sem o carro estar assegurado. Liguei para o Sérgio, falei para ele que ia cancelar. Liguei para o Diego, falei: nós não vamos. Quando foi à noite,
6 horas, 6:30 da tarde, eu fui para casa. Antes de tomar o banho, eu fiz uma oração a Deus. Disse: Deus, eu estou tranquilo, porque sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se for a tua vontade que nós farmos esta viagem, mesmo já tendo decidido não ir, mas se o Senhor estiver nesse projeto, faça com que a seguradora me mande uma mensagem. Tomei banho, troquei de roupa, fui no banco resolver algumas coisas. Quando eu fui usar a chave, é uma chave, né, para entrar na conta do celular, que eu abri o celular, estava uma mensagem da seguradora: Pastor Arnaldo, nós fizemos um seguro provisório da caminhonete, você pode viajar tranquilo até resolver o problema. Eu não fui fazer como o Gideão, vou colocar o algodão aqui, se chover dentro, chover ao redor. Não, Deus falou, está falado. No outro dia, liguei para os meninos: arruma as malas, porque nós vamos viajar. Deus preparou tudo. Por quê? Por quê? Porque era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus. Então o Espírito Santo, ele nos leva a orar segundo a sua vontade. Está lá em Romanos capítulo 8 e 26. Capítulo 8 de Romanos, no versículo 26, diz aqui: às vezes a pessoa vê alguém orando e diz: fulano de tal orou tão bonito as palavras, mas Deus não ouviu. Não é palavra bonita que faz Deus ouvir oração. Não é. É oração inspirada pelo Espírito Santo de Deus que faz Deus ouvir a oração. O texto vai dizer, ó: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você ora no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo te ajuda a orar as orações de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Ele nos ajuda a orar. Pena que tem crente que não ora mais, não tem nem como o Espírito Santo ajudar esse crente a orar, ele nem ora mais. Como é que vai ajudar? Mas o crente que ora, o Espírito de Deus ajuda ele nas suas fraquezas. Oh, bendito seja o nome de Jesus. O Espírito Santo foi dado ao crente para ajudar o crente, para nos dar poder. Irmão, não tem coisa pior do que um crente viver uma vida sem poder. Crente que vive uma vida sem poder é um crente que vive uma vida fracassada. E esse crente que vive essa vida fracassada, ele coloca a culpa nas pessoas, coloca a culpa em Deus, coloca a culpa no sistema, coloca a culpa nas circunstâncias, menos reconhecer que na verdade o que falta na vida dele é a autoridade de Deus para vencer. Porque quando Jesus nos chamou para servi-lo, Jesus não nos isentou das provações, mas também ele disse: eu vos darei poder para pisar serpentes, escorpiões e contra todo o poder do maligno. Então, quando Deus nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu porque o Espírito Santo também nos dá poder. Tem crente hoje, irmão, que tem medo de orar por uma pessoa endemoniada. Tem medo até de orar. Não, se eu orar e ficar endemoniado, o que eu faço? Esse tipo de crente é porque não tem mais poder de Deus na vida. É como a história do presbítero, que um rapaz estava endemoniado, e esse presbítero bebia uma cervejinha escondido, e aí ficou um rapaz endemoniado, e mandaram chamar ele, de noite, já era quase meia-noite, e quando foi chamar aquele presbítero, ele disse: peraí, eu vou já orar, eu vou colocar meu terno aqui. Ele achou que terno expulsava demônio. E aí aquele era uma potestade que estava na vida daquele rapaz. Quando ele chegou, aí o demônio disse assim: você pensa que eu não sei que você bebe uma cervejinha escondida do pastor? Ele ficou envergonhado, baixou a cabeça. Não, irmãos, chama outro aí, chama o irmãozinho, o irmão João. O irmão João era um irmãozinho simples que tinha na igreja, mas cheio do poder do Espírito Santo de Deus.
Aí os irmãos foram atrás do irmão João, já era meia-noite, a porta da casa do irmão estava meio aberta. Os irmãos chegaram e disseram: irmão João, você está em casa? Ele estava orando. Estou aqui, irmão, estou orando. Irmão João, tem uma pessoa ali endemoniada. E aí o fulano de tal é presbítero, mas não pôde expulsar. O senhor pode ir lá orar? Ele disse: vou, irmão, já aguenta aí um pouquinho aqui que eu vou falar com o papai do céu. Aí orou a Deus e disse: vamos. Quando ele chegou, o demônio disse: é você? Ele disse: é, sou eu mesmo. E vá saindo, no nome de Jesus de Nazaré. O demônio foi embora, irmão. O demônio foi embora. Porque aparência, gravata, paletó, dinheiro, diploma não expulsa demônio, não. O que expulsa demônio é poder de Deus na vida do crente. Oh, glória ao nome de Jesus. E você não precisa ser pastor, não. Você não precisa ser dirigente do círculo de oração, não. Basta você ser crente, salvo. Oh, glória ao nome de Jesus. O Espírito de Deus habitando em você. Você, quando alguém lá fora te pedir uma oração, você não precisa chamar o presbítero, não, e nem chamar o pastor, não. Você, se for cheio de Deus, você tem poder e autoridade de colocar a mão e repreender a doença, a enfermidade, o demônio, se você tiver o poder do Espírito Santo. Bendito seja o nome de Jesus. Atos 1:8 diz: mas receberei a virtude, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas receberei virtude, recebereis poder. Aleluia, porque não é você, é o poder do nome de Jesus. Bendito seja o nome. Vou deixar você adorar Jesus. Aleluia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Ele nos dá poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quinto, o Espírito Santo é nos dado para nos ensinar a glorificar a Jesus. João 16:14, né? Nós já lemos, mas vamos ler de novo. E eu já disse aqui: por que tem crente, irmão, vem para a igreja, parece que está morto, né? Às vezes a pessoa pode até estar cansada, é diferente, mas tem quem crê parece que está morto mesmo, morto. Ele não tem coragem de abrir a boca para dar um glória a Deus. Ele só vem para a igreja para criticar, para murmurar. Tem crente que ele vira narrador de culto. O pregador está pregando, ele fica cochichando no ouvido do outro o que o pregador está falando. Ele é narrador do culto. E geralmente quem faz isso é murmurando mesmo no ouvido do outro. Mas por que ele faz isso? Por que faz? Porque ele não aprendeu com o Espírito Santo que quando ele vem para a igreja, ele vem para glorificar a Jesus. Quando eu venho para a igreja, eu não venho para ver os defeitos da igreja. Quando eu venho para a igreja, eu não venho para olhar para os defeitos dos outros. Eu não venho para olhar se fulano desafinou ou afinou, se cantou alto, se cantou baixo, se pregou ruim, se pregou bom. O crente que tem o Espírito Santo, ele vem para glorificar o nome de Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor. Porque Jesus disse isso aí, 16:14. Ele vai dizer aqui: mas quando vier aquele Espírito, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Quem tem o Espírito Santo é movido pelo Espírito Santo para glorificar. Às vezes a pessoa chegou aqui na luta, na prova, chegou na dificuldade, chegou arrebentado, mas como ele tem o Espírito Santo, o culto começa, aí ele começa a receber força, começa a receber alegria, começa a receber ânimo. Ele sabe que quando o culto terminar, ele vai voltar para aquela prova, mas ele glorifica, ele exalta, e porque ele glorifica, ele recebe ânimo, recebe força, recebe graça, aleluia. Não, irmão,
Ele não vem para a igreja com raiva de Jesus, não. Porque tem pessoas, eu já disse aqui, tem pessoas que com o microfone na mão, meu irmão. Meu Deus do céu. Ele é uma bênção. Mas quando ele entrega o microfone que senta, parece que morreu. É a unção do microfone. É a unção da oportunidade. E se essa pessoa não receber a oportunidade, ele fica emburrado no culto. Vai para casa emburrado, com a cara feia. Não. Quem tem o Espírito Santo, se ele receber a oportunidade, ele glorifica. Ele glorifica quando receber a oportunidade. E quando entregar o microfone sentado, ele também glorifica. Se ele passar um ano sem receber a oportunidade, ele glorifica também a Jesus. Eu já contei aqui para vocês, acho que uma dezena de vezes. Eu congreguei numa igreja em Goiânia, no início da minha fé, no meu primeiro ano. Eu passei um ano sem receber uma oportunidade para fazer uma oração. Eu ia para a igreja com a Bíblia, igual aquela pessoa que vai com vontade de receber a oportunidade, para mostrar para o pastor que está preparado. Vai com a Bíblia, com o dedo dentro da Bíblia assim. Fazer assim, o pastor vai ver que eu estou pronto aqui. Eu ia com o dedo dentro da Bíblia. Mas Deus fez com que eu passasse um ano sem receber a oportunidade. Mas naquela igreja tinha vigília toda sexta-feira. Eu nunca faltava uma vigília. Eu só tinha duas roupas. Uma para procurar emprego e outra chegava, tomava banho e outra ia para a igreja. Eu ia para a igreja. Todos os cultos de doutrina eu estava lá. Eu não queria saber. Eu não estava lá por causa de oportunidade. Porque crente que está na igreja por causa de oportunidade, no dia que ela não tiver, ela sai da igreja. Mas o crente que está na igreja pelo Espírito Santo, ele glorifica, ele exalta, ele bendiz, independente de qualquer que seja a fase da vida que ele está vivendo. Ele me glorificará, nos ensinará a glorificar o nome de Jesus. Outra coisa que o Espírito faz na vida do crente, ele revela os mistérios de Deus. O que é mistério? Mistério é aquilo que a gente não podemos saber, não sabemos no mundo natural. Mas o Espírito de Deus revela os mistérios de Deus. Está lá em 1 Coríntios 2:10. 1 Coríntios, capítulo de número 2 e versículo de número 10. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 10. Diz assim, ó, vamos ler o 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Eu falei aqui que o mundo espiritual é complexo, difícil de entender. Mas Paulo está dizendo aqui que as coisas que o olho nunca viu, as coisas que o seu ouvido nunca ouviu, as coisas que nunca penetrou no coração do homem, essas são as coisas que Deus reservou para aqueles que amam a Deus. Aí continua assim, ó, mas Deus vula revelou. Por quem? O que está escrito aí? Pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluia. É por isso que quando você vê um pregador pregando uma mensagem tremenda, poderosa, aí você pensa, rapaz, onde foi que esse pregador tirou essa mensagem? Foi porque Deus revelou os mistérios dele. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Então as coisas que o olho nunca ouviu, o ouvido nunca ouviu, jamais penetrou no coração do homem, são reveladas pelo Espírito, porque o Espírito revela os mistérios de Deus. Amém, irmãos? Vamos só mais um tópico para nós orarmos. O Espírito Santo, ele pode ser entristecido, diga comigo, entristecido, resistido, extinguido, agravado e blasfemado. Isso aqui é muito sério. É muito sério. Irmão, você sem o Espírito Santo,
como aquele ditado popular, é como um cego no meio de um tiroteio. Você não é nada sem ele. Não é nada. Você pode ser pastor, pode ser que sem o Espírito Santo não é nada. Não é nada. Nós temos que ter cuidado para não fazer com o Espírito Santo essas coisas. Nem entristecer, nem resisti-lo, nem extingui-lo, nem agravá-lo e nem blasfemar dele. E essa última aí acabou mesmo. E então, o Espírito Santo, isso só pode ser feito por crente, porque ele não habita em ninguém que está no mundo. Nós lemos aqui, o Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece. O mundo não conhece o Espírito Santo. Só quem conhece o Espírito Santo é quem é crente. Então, só quem pode entristecê-lo é o crente. Só quem pode resisti-lo é o crente. Só quem pode extingui-lo é o crente. Só quem pode agravá-lo é o crente. E só quem pode blasfemar contra ele é quem conhece. Então nós temos que ter muito cuidado. Vamos ver aqui cada referência e nós vamos orar. Por exemplo, o Espírito Santo pode ser entristecido. Efésios 4:30. É um texto que você conhece, muito fácil. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Observe aí que a palavra dia está com D maiúsculo, está falando do dia do arrebatamento. Imagine o dia do arrebatamento e você entristeceu o Espírito Santo. Quem é que você acha que vai ouvir o toque da trombeta quando Jesus vier nas nuvens? Porque quando Jesus vier na sua segunda vinda, Jesus não virá nesta terra, ele virá nas nuvens do céu, com alarido, com voz de trombeta, com toque de trombeta e com voz de arcanjo. Aleluia. A trombeta tocará. Aí o texto diz assim: e os que morreram em Cristo ouvirão. Agora, me diga uma coisa: como é que o Espírito de Deus, você vai ouvir o toque da trombeta se você, no dia do arrebatamento, entristeceu o Espírito? Agora, uma outra pergunta que eu vou fazer: como nós não sabemos qual é o dia que Jesus vem? Imagina se ele vier no dia em que você entristeceu ele. Pastor, e quando é que nós entristecemos o Espírito? Quando pecamos, quando não pedimos perdão, quando não confessamos, quando fazemos o que está lá em Efésios 4, tanto antes como depois. Fala lá: toda briga, toda porfia, toda palavra torpe, toda discórdia seja tirada do meio de vós. Aquele que furtava, não furte mais, trabalhe. Não haja em vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for agradável, porque a pessoa na igreja dá glória a Deus, lá na casa chama pelo diabo, Satanás, o inferno. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Como é que eu dou glória a Deus na igreja? Lá em casa eu chamo pelo diabo, cuidando dos bichos eu chamo por Satanás, cai a panela eu chamo pelo inferno. Deus não está na vida de um crente desse não. Tá não. Se acontecer, quebrou um negócio, glória a Deus. A Bíblia diz: em tudo dá graça, não é? Aí fala lá: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então ele pode ser entristecido. Segundo, ele pode ser resistido. Entristecer o Espírito Santo já não é fácil. Agora, resistir o Espírito, irmão, resisti-lo. O que é resistir o Espírito, pastor? O Espírito está falando, a pessoa nunca ouve. Ele sabe: não, Deus, é verdade, eu tenho que consertar minha vida, mas ele fica resistindo ao Espírito. Olha o que diz o texto em Atos 7:51. Atos capítulo 7, versículo 51. Atos capítulo 7, versículo de número 51. Diz o texto aí, ó. Estevão está repreendendo os fariseus. Ele diz assim: homens de dura serviço, ou homem de pescoço duro, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Vocês sempre resistem ao Espírito. Eles perseguiram Jesus, mataram Jesus, depois perseguiram os apóstolos. Agora eles prendem Estevão,
Estevão está dizendo: vocês são um povo de pescoço duro, de coração duro. Vocês sempre resistem ao Espírito. Então às vezes o Espírito fala, corrige, orienta, mas a pessoa tem com o pescoço duro. Pescoço duro. Irmão, você sabe o que acontece com um crente que resiste ao Espírito Santo? Você sabe, irmão? Você já leu na Bíblia o que acontece? Está lá no livro de Isaías. Eles resistiram ao meu espírito, de forma que o meu espírito se voltou contra eles. O meu espírito se tornou inimigo dele. Fala para o irmão que está do seu lado: não resista ao Espírito, irmão. Seja quebrantado quanto o Espírito de Deus falar. Aleluia. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Eu vou te falar uma verdade aqui esta noite, irmão. Quem é o maior adversário da igreja? Quem é o maior adversário da igreja? Quem é, irmão? É o diabo. O diabo é o maior adversário da igreja. Ele é o arqui-inimigo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. É melhor você ter o diabo como inimigo do que ter Deus. Porque o diabo é um inimigo declarado. Mas você servindo a Deus, Deus é maior do que o diabo. A Bíblia não manda nós fugir do diabo. A Bíblia diz: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, quando Deus se torna adversário de uma pessoa, meu irmão, já era. De duas coisas uma: ou ele se converte ou ele morre. Olha, irmão, eu estou terminando de ler a Bíblia pela 29ª vez. Eu nunca vi Deus dar uma viagem perdida. O diabo é terrível, mas Deus é horrível. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando Deus pegar para tratar, meu irmão, Deus não dá viagem perdida. Tem pessoas que têm há mais de 10 anos resistindo ao Espírito, mais de 15 anos resistindo ao Espírito, e pensa que Deus está concordando com as coisas que Ele está fazendo. Não, é porque Deus é amoroso, longâmino, está te dando tempo. Mas no dia que Deus descer para tratar, Deus não dá viagem perdida. Está lá no livro do profeta Miqueias. Lá no livro do profeta Miqueias, Deus fala assim: ó Israel, eu enviei a seca sobre a terra, fiz chover numa cidade, e na cidade vizinha não choveu. Vocês saíam de uma cidade para buscar água, na outra cidade choveu, mas vocês não perceberam que eu estava falando com vocês. Aí eu enviei a praga, a peste, e muitos morreram, e muitos filhos de vocês morreram. Mesmo assim, vocês não me ouviram. Aí eu enviei a espada, ou seja, a guerra. Tinha guerra numa cidade e não tinha na outra. Mesmo assim, vocês não me ouviram. Eu enviei as bestas feras do campo e matou alguns de vocês, mas vocês também não me deram ouvidos. Aí ele diz: agora prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Fala aí para o teu irmão: Deus não dá viagem perdida, irmão. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Sabe o que aconteceu aqui com essa geração, irmão? Essa geração aqui, essa aqui do capítulo 7, que matou Jesus e matou Estevão. Sabe o que aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, Flávio José conta no seu livro, quando o Império Romano, Tito, cercou a cidade, esses homens aqui, ó, comeram seus filhos, mataram e comeram.
Flávio José disse que as pessoas andavam perambulando dentro da cidade de Jerusalém enquanto ela estava cercada. Toda a floresta que existia ao redor de Jerusalém, toda a floresta foi derrubada para os romanos fazer cruz para crucificar o judeu que tentava fugir do cerco. E aqueles que não fugiram, Flávio José disse que eles andavam perambulando dentro da cidade, só pele e osso. Quando eles viam alguém com um pedaço de pão sobrando, eles matavam aquela pessoa e tomavam o pão. E quando eles sentiam que alguém estava cozinhando carne dentro de uma casa, eles entravam e matavam a pessoa e comiam aquela carne, porque era a carne dos próprios filhos. Eu sei o que estou falando. É a história da igreja, eu li muitas das vezes. Essa geração não ouviu a voz de Deus. É por isso que Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Jerusalém, você não entendeu o dia da tua visitação, mas eis que chegará o dia em que vocês dirão: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Irmão, o que tem de crente resistindo ao Espírito Santo, rebelde na igreja, desobediente, se comportando como se não tivesse o Espírito de Deus habitando nele. Olha para esse cenário aqui nesta noite. Pessoas que não ouvem mais a voz do Espírito, resistindo ao Espírito Santo. O crente pode entristecer o Espírito e resisti-lo. Agora aqui, o pior disso aqui, ó, a fase mais aterradora, ele pode extinguir o Espírito. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. E não apagueis o Espírito, ou não extinguais o Espírito. Não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. Aqui acabou, irmão. Tem pessoas que desviam da igreja, não é porque entristeceu, não. Tem pessoas que saem da igreja é porque eles extinguiram o Espírito de Deus na vida. Foram resistindo ao Espírito, entristecendo ao Espírito. Aí foram extinguindo. Extinguir aqui é apagar o fogo. Como é que apaga fogo, irmão? Hoje o fogo é tudo artificial. Mas como é que a gente apagava fogo antigamente? Jogava água, não era? Terminava de cozinhar ali no fogão a lenha ou no carvão, aí vinha com água e extinguia o fogo. O fogo do Espírito nunca pode ser extinguido da vida do crente. Salomão fala isso: o amor é como fogo. E ali ele está falando só do amor de Salomão pela Sulamita, não. O fogo ali é o fogo de Deus. Fogo de Deus, né? Como é que apaga o fogo? Quando abafa, quando falta calor e quando falta oxigênio. É por isso que existe muita gente morto na igreja, porque o fogo está lá, ó. Mas o Espírito de Deus hoje quer chegar na vida de alguém e fazer assim, ó. Quer soprar na brasa do teu coração nesta noite. Aleluia. O fogo está quase se apagando, mas o Espírito está dizendo para alguém: eu te trouxe aqui nesta noite para você não extinguir o Espírito, para acender o fogo, para você voltar a me adorar, a cultuar, a exaltar, sentir minha presença. Oh glória, bendito seja o nome soberano de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu vou deixar você adorar Jesus. Aleluia. E não apagueis o Espírito. Oh glória ao nome de Jesus. Tem uns crentes aí que são apagador de fogo do Espírito, irmão. Ele, quando está o poder de Deus, a presença dele, ele acha ruim. Para que esse barulho? Para que isso, irmão? Você é apagador de fogo, não, meu irmão. Nós somos acendedores do fogo do Espírito Santo. Oh glória. Irmão, a igreja primitiva, o Espírito de Deus acendeu o fogo na igreja, aleluia,
Como é a vida da igreja? A vida da igreja é como aquela corrida de revezamento, de 100 por 100 que tem nas Olimpíadas. Que aquele primeiro corredor, ele corre 100 metros, passa o bastão para o outro, depois corre mais 100 metros, passa para o outro, corre mais 100 metros, passa para o outro. Assim é a vida do crente. Os crentes da igreja primitiva acenderam o fogo do Espírito, passou o bastão para a próxima geração, que passou o bastão para a próxima geração, e hoje nós somos a geração que temos que estar com o bastão do fogo do Espírito aceso, para passar o fogo do Espírito para a próxima geração. Tem crente que se incomoda com glória a Deus do outro, com a adoração do outro. Vai se converter, meu irmão. Se você não quer adorar, deixa teu irmão adorar. Você não sabe de onde tirou ele. Tem crente aqui que Deus tirou da boca de fumo, que Deus tirou do tráfico, que Deus livrou da morte. Aí ele vem para a igreja, ele dá glória a Deus mais alto do que o outro. Ele glorifica, ele exalta, porque quem mais perdoa mais ama, quem mais perdoa mais exalta. Então não se incomode com a adoração do teu irmão. Se você não consegue adorar, deixa eu adorar. Xarabarabá, serrecinimique andarabassúria. É pelo poder de Deus, pela graça de Deus e o fervor desses crentes que a igreja continua de pé. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo, ele pode ser agravado. Diga comigo, agravado. Hebreus 10 e 29. Hebreus 10 e 29. Olha o que diz isso aqui é sério. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Fizer agravo ao Espírito da graça, ele pode ser agravado. E por último, aí agora aqui não tem volta, ele pode ser blasfemado. Está lá Mateus 12, 31 e 32. Você já sabe, conhece o texto. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Jesus vai dizer assim para os fariseus: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem na eternidade. Vamos ficar de pé. Como nós precisamos de uma geração cheia do Espírito Santo. Como nós precisamos de uma geração cheia da graça do Deus Todo-Poderoso. Não só aqueles crentes que vêm à igreja só para cumprir tabela, mas crente que o Espírito de Deus habita, que ele não depende do cantor, do pregador, de quem está no culto para adorar, porque ele tem o Espírito Santo de Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Vamos adorar Jesus. Você tem uma oportunidade nesta noite. Se o fogo do Espírito estiver se apagando, você acender. Se você não é batizado, pedir o batismo agora. Ele pode te batizar aí onde você está. Ele pode te encher.
nesta noite. Aleluia. Vou esperar você orar. Bendito seja o nome soberano de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Fale com Ele aí, Ele é Deus. Pode falar com Ele. Fale com Ele, diga: Espírito Santo, me enche novamente. Se você não sente mais Ele, faça a oração de Davi: não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Fala para Ele: me renova, Espírito Santo, nesta noite de novo. Me enche da tua presença, da tua graça, me batiza. Eu vou esperar você falar com Ele nesta noite. Se você entendeu que entristeceu Ele, peça perdão a Ele agora. Se reconcilie com o Espírito Santo. Aleluia. Eu vou deixar você adorar Jesus. Aleluia. Espírito Santo, ore por mim. Aleluia. Leve pra Deus tudo aqui aí na tua vida. Que eu sinta Ele se movendo dentro de você, agindo dentro de você, operando Espírito dentro de você. Santo, Sinta Ele nesta noite, oh glória. Ele está aqui esta noite, Ele está aí dentro de você. Porque Ele não está só no ambiente, Ele habita no crente. Eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Ele quem te ajuda nas tuas fraquezas. Santo, a orar, a pedir, a falar com Deus. Vem interceder por mim. Aleluia, Jesus, aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar. Seja cheio dele nesta noite. Estou clamando. Seja cheio dele nesta noite. Estou pedindo. Seja tocado por ele nesta Só noite. Deus sabe a dor. Deixa ele soprar o fogo sentindo no teu coração, do teu amor por Jesus. Aleluia. Ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. O meu coração está ferido, mas o teu clamor está subindo. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Todas as coisas Você quer ser batizado no Espírito Santo? Abra a tua boca. Daqueles que Deus não batiza ninguém de boca fechada, não. Começa a dar glória. Espírito Santo, começa a dizer aleluia. Começa a se entregar. Começa a se render. Vem orar por peça para Ele: Senhor, eu quero ser batizado. Eu quero ser cheio. Eu quero ser renovado. Pedido, Senhor, renova o fogo do teu Espírito na minha vida. Estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. O meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando. Bendito seja teu poderoso nome, Jesus.
Oh, bendito seja o nome de Jesus. O culto vai ter